Ei, gente, eu vim falar um pouquinho da minha experiência no Colégio Maria Clara Machado. Eu sou professora de língua portuguesa e agora me formei em pedagogia, mas eu não vim falar nada da minha área, não. Vim falar um pouquinho de um trabalho que eu desenvolvo há algum tempo dentro da escola, principalmente, mas que eu já desenvolvia na minha vida, assim. Sempre foi uma coisa comum para mim. Então, meio que foi natural colocar dentro da escola, que é a corrente do bem. Quando a gente fala em corrente do bem, que é até um filme, né? A gente acha que é doar alguma coisa, que é filantropia, mas nem sempre. O que eu vinha percebendo? Até entre os meus colegas, conversando, algumas pessoas falavam assim, nossa, eu me sinto tão incomodada de ser chamado de educador, porque eu sou professora, eu não educo ninguém. Todo mundo já deve ter ouvido alguém que pensa assim. Isso ficava na minha cabeça pensando. E aí um dia eu estava vendo a palestra de um juiz que também é palestrante, o Samerage, não sei se vocês conhecem. E aí ele falou uma coisa que me tocou. A corrente do bem veio dele para mim. Ele falou assim, você é mais do mesmo dentro da sua profissão ou você faz a diferença? E aí eu pensei assim, acho que às vezes eu faço a diferença, né? Porque se doar um pouquinho é fazer a diferença, se a gente parar pra pensar. O Donizete falou uma coisa muito significativa. Às vezes a gente também não se valoriza, né? E quando a gente não se valoriza, a gente não enxerga o que a gente tá fazendo. E naquele momento que ele falou aquilo, eu falei, eu sou educadora. Eu não sou professora, não. Eu vim pra fazer a diferença, né? E aí, eu trouxe aqui pra gente um conceito que eu achei da diferença de ser professor e de ser educador. Que ser educador vai além de ser professor, né? Porque o educador é líder de uma transformação social. O professor é qualquer um que tenha habilitação para ministrar aula. É aquele que faz mais do mesmo, às vezes. E como educadores que vocês são, talvez todo mundo aqui conviva com alguém que é professor, e é muito, já é muito para ele ser professor, já é um fardo muito pesado. Mas a gente conhece gente que quer ser educador. E aí, o Samerage me deixou a reflexão que eu faço com vocês agora. Eu sou o quê? Eu sou professora ou eu sou educadora? Porque a gente pode fazer a diferença de várias formas. Eu trouxe até uma colinha aqui. Quando que começou a questão da corrente do bem na minha vida? Começou quando eu nasci. Eu nasci numa família pobre, mas a minha mãe e meu pai sempre juntavam latas para sopa de uma casa espírita. E aí, às vezes, a gente pedia para pessoas que a gente sabia que comprava leitinho e tudo, e a pessoa não dava a menor bola. Ah, mas que lata pra quê? Porque fazia diferença para alguém que ia lá pegar a sopa. E que podia levar a sopa naquela lata, né? Mas a pessoa não dava ideia. Ela era mais do mesmo. E aí, fazendo catecismo, eu comecei a perceber que a igreja tinha um movimento da campanha do quilo. Todo mês, alguém batia na minha casa para poder pegar 1 quilo de alimento. E aí o padre explicou. Com esse alimento que é arrecadado, pessoas comem. E eu tinha 6, 7 anos, né? Começando a fazer catecismo. Pensei, gente, pessoas comem. Tem gente que não tem o que comer. E aí meu pai fez todo aquele processo na minha cabeça. Olha, como você é abençoada. Para uma criança ali não fez sentido, mas quando eu fui crescendo e continuando vendo gestos dentro da minha casa, eu fui percebendo como fazer a diferença é pouco. Era uma lata, era 1 quilo de alimento. Mas quanta diferença a gente não podia fazer. E como que começa isso na escola? Começa com uma colega minha que me fala assim, nossa, aqui em Juiz de Fora tá tendo uma campanha linda de tampinha. A gente junta a tampinha
E a gente troca por castração de bicho de rua. Mas onde que eu vou conseguir tanta tampinha assim pra vender? Eu falei, onde você vai conseguir? Eu não sei. Mas eu sei onde que eu vou conseguir. Sou professora, gente. Eu vou chegar lá na escola e vou falar aqui, meninos, preciso de tampinha de todos os modos. Eu já recebi até reclamação de mãe que não sabe onde que guarda tanta tampinha. Né? Dissolve essas tampinhas, meu filho, porque você está juntando tampinha demais. E como que a gente consegue fazer com que com o adolescente, né? O adolescente, ele tá preocupado em jogar videogame, em não fazer para casa, né? Ele não tá preocupado em juntar tampinha. Como que você consegue isso? Quando você conta da sua realidade. Que às vezes não é a realidade do menino. O menino não tem um cachorro que passa fome. O menino não passa fome. Mas eu conhecia essa realidade. Eu morava na comunidade. Isso aí era a minha existência. Então você mostra para o menino uma outra realidade. E aí, timidamente, eu tinha pouco tempo na escola, eu pedi a Donizete para poder fazer uma campanha de ração. Porque uma protetora tinha me dito que a ração dos protegidos dela lá tinha acabado. E eu falei, já sei onde eu vou conseguir ração. Só que você não pode querer abraçar o mundo, né? Eu fui aprendendo isso. Então eu pedi numa sala só. E eu falei, deve vir uns 5 quilos, né? Porque eu também não tenho muita noção disso. E aí aconteceu isso. Aqui não tá tudo, mas isso aqui foi do meu primeiro dia. Em uma sala que tinha mais ou menos uns 12, 13 meninos, porque eram divididos em 2 sextos anos na época. Hoje esses meninos já se formaram. Acho que eram 13 naquela época. E aí, eu me emociono porque eles entenderam. Mas aí você não pode mais parar. Porque você começou. Né? E uma amiga minha, essa semana, me falou assim, eu já recebi chamado várias vezes para poder fazer alguma coisa, mas eu nunca acho tempo. Eu falei, peraí, você não acha tempo para fazer alguma coisa pro outro? É juntar tampinha. É lata de leite. Eu não tô te pedindo pra você me dar o seu salário, não. Eu tô te pedindo uma tampinha. E às vezes eu peço a você, e aquilo entra num ouvido, sai no outro, e você não junta a tampinha. Vocês já pararam pra pensar quantas coisas chegam a nós e a gente não dá, no meio do nosso dia, a gente esquece. Mas às vezes a gente não pode esquecer, porque tem alguém que depende daquela tampinha, né? E aí eu fui colocando isso pros meninos. E aí foi nascendo realmente a corrente do bem. E assim, problema e gente que precisa de nós não precisamos procurar. Eles nos acham. De manhã você levanta e a sua pasta de dente acabou e é um problema. Eles nos acham, gente. Nos acham o tempo todo. E pessoas precisando, então, você descer aqui a pé, você vai ver milhares. Nós não podemos abraçar todos. Mas existe a história lá da Estrela do Mar, que todo mundo deve conhecer. Né? Para um eu posso fazer a diferença. Então, mesmo que isso, meio que isso foi entranhando dentro da escola, e o Donizete, né, gente, já conhecem, já é a própria corrente do bem. Né? E eu fui percebendo que não é só doação. A corrente do bem tá no nosso gesto mínimo e que a gente não percebe. Se você é uma pessoa que você chega na escola todo dia e fala, bom dia! Às vezes você já foi a corrente do bem para um monte de gente que tá ali triste em si mesmado. Você tem que escolher. Você quer ser sol ou você quer ser temporal no meio da enchente? A gente tem que escolher. A pessoa que chega todos os dias com cara feia, bom dia. É porque eu sou assim. Não é porque você é assim, não. Então você muda o seu jeito. Porque nós viemos para mudar. A corrente do bem começa no nosso bom dia. Meu pai tinha síndrome do pânico, se aposentou por isso há 20 anos, quando a doença ainda nem era tão conhecida. E ele falava assim pra mim, ninguém precisa saber que eu caí da cama. Porque eu só vou entristecer o outro. Ele não vai poder fazer nada por mim, ele não vai me curar. Eu já tô me tratando. Então pra que todo dia eu vou chegar lá, mal-humorado, chorando?
Não. Se a gente fizer a experiência de todo dia chegar sorrindo, mesmo que por dentro a gente esteja chorando, a gente vai encontrar a energia. Energia vem, gente, existe. Né? Ela existe. E o dia que você realmente chegar e falar, bom dia, a pessoa, seja o professor mais lerdo ou a mais fofoqueira que finge que não sabe da vida de ninguém, ela vai chegar pra você e ela vai falar, o que aconteceu com você? Porque aquilo não é seu natural. Você é a corrente do bem. Então, quando alguém chega com um problema, você fala assim, poderia ser pior. Hoje mesmo eu falei com a pessoa que está aqui nos filmando, né, que eu sempre uso essa frase, poderia ser pior. Né? Porque pode mesmo. E a gente tem que encontrar um meio, mesmo que seja para nos enganar e levantar no outro dia que poderia ser pior. E dentro das escolas, eu comecei a desenvolver projetos em algumas outras escolas. Eu fazia só a questão da tampinha. E um dia um aluno precisava de um tênis, ele era bolsista, e a coordenadora falou assim, fala com a Fernanda. Aí eu falei, por quê? Você cata a tampinha para bicho de rua, para protetora que você não conhece, o tênis pro seu aluno, com certeza você vai fazer uma vaquinha. Foi aí que me despertou. E aí eu levei isso pro Maria Clara e eu fui acolhida. Porque nós temos que ser educadores. E aí eu vou mostrar, gente, a gente não tem muito registro, né? Antes de a gente começar aqui, o Paulo falou pra gente isso. Às vezes a gente não registra o que a gente faz. A gente acha que é vaidade, mas às vezes não é não. As pessoas têm que ver o que a gente faz pra poder se motivar e até saber que aquilo acontece. Porque senão a gente também não sabe que o movimento acontece. Muita gente aqui não sabe que tampinha pode ser revertido para bicho de rua. Porque as pessoas às vezes não mostram, não registram. E isso é um erro. Não é vaidade, é corrente do bem. Né? Aqui, foi na primeira mostra cultural que eu pedi para a turma, nós falamos do Betinho do Fome Zero. E aí eu tive a ideia de falar assim, turminha, já que o Betinho é do Fome Zero, vamos cada um trazer 1 quilo de alimento? E era uma turma pequena, então a gente arrecadou uma mesa. E eu já achei lindo, né? Falei, não, uhul, né? Venci na vida. Aqui foi uma campanha de sabonete que nós fizemos, numa turma muito pequena também, que ela era dividida em duas, né? Tinham duas no mesmo segmento, e cada aluno deveria levar um sabonete. E aí a gente arrecadou isso tudo. E aí eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive e que eu aprendi com Donizete, é o seguinte, o não julgamento. Porque eu tive um aluno que não levou o sabonete e a turma, assim, ficou muito indignada. Porque menino, né, não sabe lidar com as emoções. E aí eu falei, por que você não trouxe o sabonete? Ele falou, porque a minha mãe falou que não. Que eu não podia trazer. Eu falei, e a tampinha? Você pode trazer tampinha? Não, ela falou que é bobeira. Na hora eu pensei assim, gente, que mãe é essa? O que ela tá ensinando? Mas quem sou eu? Né? Eu não vou a não julgamento. O problema nesse momento não tá comigo, tá com o outro. E eu não posso resolver o problema do outro. O que eu posso fazer é mostrar a realidade de pessoas em condições de rua, no norte de Minas, que o Maria Clara, assim, arrasa, ajudando o norte de Minas através das ONGs. Pessoas lá que não têm condições de comprar um sabonete. E é tão bom a gente sair do banho cheiroso, gente. E um sabonete muda a vida de alguém, é muito pouco. Mas aí a minha indignação passou porque eu tinha que ocupar minha cabeça com outras coisas, né? E aí uma professora disse que um asilo estava sem café. Eram 10 pessoas e a professora de matemática chegou isso a mim. Aí eu falei, gente, todo mundo pode dar R$2 pra gente comprar uns cafezinhos aí? Aqui foi o primeiro dia do café. E aí já tinha a parede da corrente do bem. Olha que delícia, gente. Porque aí já tinha virado a corrente do bem. Um movimento já... E assim, eu tô falando coisas que eu participei. Porque se eu for falar as coisas que o Donizete fez, que o outro professor fez, a gente não vai mais parar. Porque quando a gente começa, o educador vai atrás da gente. Porque tem até vergonha, né? Ele fala, meu Deus, eu vou ajudar? Né?
Essa menina tá fazendo tudo sozinha, tem que fazer também uma coisa, né? E aí o Donizete me descobre essa campanha maravilhosa, que eu não sei se vocês conhecem. E aí o pai da Júlia, que é a iniciante da campanha, vai lá e fala assim pra gente: quando as pessoas se preocupam em dar um lacre, eu não estou falando de uma garrafa PET, eu não estou falando de um galão, eu estou falando de um lacre. Ela tomou a Coca-Cola na rua e ela teve a preocupação de pegar o lacre e colocar na bolsa. É corrente do bem. Porque se ninguém juntar de um em um, a gente não vai conseguir isso aqui. 140 garrafas PET são trocadas por uma cadeira de rodas. A escola já doou mais de 50. E aí já não é mais com lacre. É com a corrente do bem. Porque aí entra a meditação, entra o nosso esforço, entra o pai, entra a minha mãe que fala no Natal eu tenho que fazer o bem pra alguém, entra a mãe do outro que pensa igual e flui. Eu comecei com uma mesa. Eu terminei com 300 quilos de alimentos de uma turma só. Mais de 300 peças de roupa. Mais de 100 livros. E um sorriso no rosto. Então eu vim dividir com vocês uma experiência que ela é pequena. Ela é curta. Mas vale a pena. Porque o meu aluno tem tudo. E ele tem que perceber que ele é privilegiado. Do mesmo jeito que eu não conheço a casa que tem um heliporto, ele não conhece a casa que não tem um papel higiênico. E aí o Donizete vai lá e mostra as fotos, né? Dá aquele tapa na cara da gente do norte de Minas. E aí, o que você tá fazendo? Você tá sendo educador ou você tá sendo professor? Você tá sendo pessoa ou você tá sendo ser humano? Fica aí a nossa reflexão, né? É pouco, gente. Mas fazer com que nossos estudantes sejam seres sociais talvez seja mais importante do que ele saber a oração coordenada. Porque ele vai esquecer a oração coordenada quando ele for engenheiro. Mas ele vai continuar sendo ser humano. Eu estou formando um engenheiro ou eu estou formando aquele que está construindo o sonho? Eu estou formando aquele que está construindo o sonho. E você? Tá aí no e-mail. Obrigada, gente.